Olá, graça e paz, muito bom dia a todos. Eu sou o apóstolo Miguel Ângelo da Igreja Evangélica Cristo Vive. A minha saudação aos eleitos de Deus, às pedras que vivem, aqueles que em amor foram predestinados para uma tão grande salvação. A Bíblia chama a Igreja de Jesus de minha amada. Você sabe que Deus te ama? Que Deus tem um plano perfeito para a sua vida. Você não ligou esse televisor ou essa estação de rádio, ou a internet ou satélite por um acaso. Isso está dentro de um desígnio de Deus. É que quando alguém ouve a palavra da graça de Deus, esta palavra é tão poderosa, tão transformadora, tão regeneradora, que um milagre acontece. A Bíblia diz, passa da morte para a vida, das trevas para a luz, da perda para a vitória, do fracasso para uma vida vitoriosa, da maldição para a bênção. Então, hoje Deus marcou um grande encontro com você através deste meio de comunicação. O caminho desta graça maravilhosa vem pela fé, vem pelo ouvir a palavra. Hoje, vamos ouvir a terceira parte de uma mensagem pregada no altar da Igreja Evangélica Cristo Vive. Quando a palavra foi ministrada, ela não perdeu a unção. A unção de Deus é uma unção viva, assim como a fé é viva. Ela é atuante, ela é poderosa, ela é vencedora. Por isso, ouça a palavra e desfrute da palavra. E no final da mensagem, tome uma atitude devida em cima desta palavra. Eu deixo o telefone 30 17 90 90 para que você, durante o programa ou após o programa, entre em contato conosco. Nós temos bispas conselheiras que lhe ajudarão muito na sua vida. Eu volto em seguida. Até já. Eu me recordo há muitos anos atrás, minha filha Ana foi comigo a uma reunião legalista e eu estava explicando a um diretor de um seminário, uma pessoa muito importante, não vamos dizer denominação, não vou dizer nomes, que é para não mandarem logo Ministério Público em cima de mim. Quem quiser depois saber, eu digo aqui, debaixo destas flores. Mas eu comecei a falar sobre a predestinação, sobre a eleição, sobre o que é a verdade do Evangelho. E esse senhor olhou para mim e disse, mas aí eu vou ter que mudar a minha teologia toda. E eu disse, tem que mudar a teologia toda. Aí minha filha pequenininha, mas ousada, corajosa, começou, não, salvação não se perde, salvação é eterna. Ele veio, apertou a bochecha da minha filha e disse, você é muito criancinha. E a minha filha disse, me larga, salvação não se perde. Você se lembra disso, filha? Deve estar doendo até agora a tua bochecha. E esse mesmo senhor até hoje continua dizendo, aquela irmã perdeu a salvação, aquele irmão Deus tirou do livro da vida, quando a Bíblia diz, de maneira alguma eu apagarei o teu nome do livro da vida. Gente, quem é que está errado? É a Bíblia? Sou eu ou é o sistema? É o sistema. Então houve ali uma colisão frontal, exatamente como eu faço desde 1989. É verdade, é verdade. Amados, eu sempre estive profundamente preocupado com aquilo que todos ignoram, que é a graça de Deus. Eu sempre estive profundamente preocupado com a verdade, que é o que todo mundo ignora. Isto é uma preocupação comigo. Graça e lei, amados, isto não é uma coisa superficial, isto é a doutrina sã. Eu vou lhe dizer, milhões de pessoas vivem hoje numa miserável escuridão, por ignorarem a revelação que a graça de Deus traz para a igreja gentílica.
a verdade do Evangelho. Gálatas 2,5 diz isso: aos quais nem por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho, esta verdade era o que Pedro estava equivocado. Ele não vivia segundo a verdade. E Paulo disse: para que a verdade permanecesse, eu não fico nem uma hora submetido aos judaizantes, aos legalistas. Então eu estou entendendo que a verdade é a graça de Deus, está aqui na Bíblia. Mas pastor, mas a tradição ignora. Claro, a tradição ignora, porque a tradição diz: você só é salvo se você proceder como Moisés. Então disse Paulo no versículo 14: quando porém vi. Então Paulo teve uma percepção, teve uma lucidez, teve um discernimento, e disse: Pedro, você não está vivendo corretamente segundo a verdade do Evangelho. Você imagina? Você imagina a guerra que o Miguel Ângelo tem tido desde 89, que eu estou dizendo ao mundo: cristianismo e salvação é segundo a graça. Se não for segundo a graça, não estão vivendo a verdade corretamente. Quer dizer que tem uma verdade correta. Verdade do Evangelho, as boas novas. O que as boas novas dizem? O pecador culpado, sob julgamento, pode ser perdoado, pode ser aceito, pode ser reconciliado por intermédio de Jesus e por sua graça. Salvo pelo favor imerecido de Jesus, não é por obras, não é pelos méritos, não é por Moisés. Gálatas 2,16 ele diz: agora vamos caminhando para o profundo deste coração de Deus, sabendo contudo que o homem não é justificado. É ou não é? Não é. Não é justificado pelas obras da lei, mas é mediante a fé, temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Pois pelas obras da lei, lembra-se o que eles diziam? Tem que fazer as obras da lei, tem que fazer aquilo que Moisés disse. E Paulo diz: não, pelas obras da lei ninguém é justificado. Ninguém é justificado. Então eu vou te dizer, amado, Paulo não tolerava mentira na igreja. E eu não tolero. Houve um dos nossos bispos diz assim: o senhor pregando da forma que prega, com as verdades de Paulo, com as 14 epístolas, ninguém vai ficar na igreja. Põe a câmera aí e mostra: ninguém está aqui hoje. Amado, você sabe, você quer a verdade, você não aceita mentira na tua vida. Não importa, não, mas vovó já. Não, aqui não há vovó, amado. Nem papai nem mamãe. Aqui é individual, salvação individual. A Bíblia diz: ninguém é justificado pelas obras da lei. Então, Paulo não tolerou. Ele diz em Gálatas 1:8 a 9, vamos lá voltar: ainda que nós ou um anjo vindo do céu prega o evangelho que vai além do que temos pregado, seja anátema. E ele volta e diz: assim como já dissemos, vou repetir: se alguém prega um evangelho que vai além daqueles que receber, seja anátema. Gente, ou eu acredito nisso ou não sou salvo. E eu quero, quando se completarem os meus dias na terra, quando bater os 2 bilhões de vezes o meu coração, eu quero, quando fechar os olhos e quando respirar espiritualmente, eu quero estar diante do Senhor e eu quero que Deus me diga: Miguel, você foi um servo bom e fiel. Um servo bom e fiel. Eu não sou fiel à denominação, amado. Eu sou fiel a Cristo. Foi Ele que me tirou da morte. Foi Ele que me tirou da cadeira de rodas. Foi Ele que me tirou daquele inferno dos hospitais militares. Então, Gálatas 2:5, vamos voltar lá. Ele disse: nem por uma hora nos submetemos. Paulo disse: olha só, não aceite,
não te submetas. Não traz a graça, está fora. Para que a verdade prevalecesse. Amados, eu vou lhe dizer, eu tenho lutado por esta defesa da verdade, viver a verdade do Evangelho, dizendo que o homem é salvo e justificado por Cristo e não pelas obras da lei. Eu tenho lutado por esta defesa. E eu sei que muitas vezes me tem trazido humilhação pública. Tentaram me matar, deram 100 tiros no meu carro. Eu era chamado para todos os lugares, quando eu era Maria vai com as outras. Hoje em dia, dizer, para não chama esse cara aí que ele vai trazer problema para cá. Ele vai começar a distorcer a nossa mentira, porque ele fica dizendo que é a verdade, vai confundir o povo. Isso me traz humilhação pública. Quer que eu diga uma coisa? Não estou nem aí. Eu quero me deitar e dizer, Senhor, está correto o que eu fiz? Correto, menino, dorme em paz. Eu quero isso. Eu quero isso. Então, Deus aceita, Deus chama o pecador através da fé e não por causa das obras. Porque ele disse em João 19:30, ele disse, está consumado. Se está consumado, não há circuncisão mais. Se está consumado, não há mais sacrifícios. Se está consumado, não há mais abluções, batismos. Se está consumado, não há mais jejum, não há vigílias, não há preço a pagar, já está consumado. Romanos 15:7, ele disse, portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu. Ele que fez a obra, Ele que nos atraiu, nos acolheu, nos arrastou, nos tirou das trevas para a luz, da ira para a graça, foi Ele. Veja o que ele disse no versículo 2,14, disse, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Isso é o que a igreja tem feito. Multidões sendo enganadas, com olhinho, com cajadinho, com tecido não sei de quê, com um pedaço da cruz de Cristo. Amados, nós entendemos que a igreja não pode obrigar o gentio a viver como judeu. Está escrito. E o que é obrigar o gentio a viver como judeu? É obrigar o gentio a praticar o que os judeus praticam até hoje. Você vê que tem igreja que tem do 7º dia, guarda o sábado, quando o dia para ser guardado é o domingo. Você vê, estamos agora no jejum não sei de quê, estamos na fé de Gideão, estamos no jejum de Daniel, isso é a igreja impondo por força, por medo, para as pessoas ficarem com medo, que o Satanás te pega, que o demônio te... Que Satanás, que demônio, amado? Por que obrigas os judeus a viverem como gentios? Perdão, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Obrigas. Quem tem direito de obrigar uma ovelhinha lavada no sangue de Jesus a alguma coisa? Obrigas. Então, mas vem um homem, se põe em cima de um púlpito e obriga? Isto é o quê? Isto é quartel, a pessoa tem obrigada a cumprir. Não, isto é por amor. É por revelação, escamas tiradas, véus arrancados, é por revelação. Somos salvos pela graça. Veja o que disse Atos 15, 10 e 11, disse, agora pois, por que tentais a Deus? Olha o que as igrejas fazem, tentam a Deus, pondo sob a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar. Nem os judeus conseguiram suportar o jugo da lei. Aí vem a igreja e põe um jugo. 14 sextas-feiras. Quebrou, volta a zero. Fogueira santa, óleo de Israel, água não sei de quê. Estamos, sal grosso. A irmã andou lá? Andou. A irmã sabe. Obrigado, querida, pela ajuda aos universitários.
Sal grosso, sal fino, sal médio, sal. Porque é uma dura cerviz, um jugo. Igreja não pode ser jugo. Igreja é lugar de felicidade, é lugar de alegria, é lugar em que eu digo: Abba, Pai. Versículo 11: mas cremos que fomos salvos pela lei. Diga: pela graça do Senhor Jesus, como também eles foram. Então agora há o reconhecimento de pesos. Não põe dura cerviz, não põe um jugo. Pastor, mas sem jugo, sabe o que acontece? Tem muito crente a esta hora que não vem à ceia, que está passeando, está na praia, está aqui, está ali, e não tem responsabilidade. Eu duvido que esta pessoa seja salva. Duvido. Pastor, eu estou há 3 meses sem vir à igreja. Sabe como é que é, né? Eu não sei nada, amado. Não me vem perguntar que sei, porque eu não sei. Não, é porque eu estou visitando este, fui ali, fui aqui. Eu duvido que uma pessoa salva não tenha compromisso com Deus. Duvido. Amigo do mundo, ouça-lo. Amigo do mundo é inimigo de quem? Então não fica aí passeando e dizendo assim: depois daqui em setembro eu vou lá à igreja. Não, isso não é cristianismo, isso não é salvação. Salvação tem um preço. Ele diz: quer vir após mim? Toma a sua cruz e siga-me. Então, amado, nós temos que andar corretamente segundo a verdade. Nós devemos aplicar a verdade na nossa vida. É por fé, não é por Moisés. Nada de imersão nas águas. Isso afronta o Evangelho. Isso denigra o sacrifício de Cristo. As águas não nos tornam aceites. Ele nos amou quando éramos inimigos dele. Romanos 5:8. Vamos caminhando para os 3 minutos finais. Olha o que diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Algo muito mais agora. Diga: muito mais agora. Ele nos amou quando éramos pecadores. Muito mais agora. Diga: muito mais agora. Sendo justificados pelo seu sangue, não é por obras, seremos por ele salvos da ira. Versículo 10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu filho, muito mais. Diga: muito mais. Estando já reconciliados, foi ele, seremos salvos pela sua vida. Então eu estou muito feliz de eu lhe poder ensinar estas verdades libertadoras, amado. Flávio Vegésio, no século IV, dizia: preparemo-nos na paz para a guerra. Civis pacem para bellum. Civis pacem para bellum. Prepare-se na paz para a guerra. Então nosso ministério não é um ministério anarquista. Nós temos uma disciplina eclesiástica, nós temos regras, nós temos padrões, nós temos a firmeza do Evangelho, nós não misturamos Cristo com Moisés. Isto é explosivo, isto é danoso. Quantos milhões estão desviados do Evangelho, amado? Se afastaram das igrejas. Eu perdi a salvação, eu não tenho jeito de voltar, e agora o que será da minha vida? Isto é explosivo. Então eu quero lhe dizer que eu enfrento o mundo inteiro, como Atanásio dizia, para que o cristianismo não abrace nenhuma heresia. Eu estou pronto, como Martinho Lutero, para desafiar até o papado, porque nós estamos vivendo uma guerra espiritual muito grande, e esta igreja é o exército de libertação da mentira da lei, amado. Eu quero ser sempre do calibre de Paulo, mesmo diante da pressão judaizante. Aquele que se opõe à verdade do Evangelho, nega e anula Cristo, eu sou contra. Eu quero a verdade, eu quero ser firme na graça salvadora de Jesus. Ele é o leão da tribo de Judá, Ele é o mesmo de ontem, de hoje e para sempre.
Ele é aquele que veio antes de Abraão e disse: eu sou. Ele é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele é o Deus de Davi, de Paulo, de Lutero. Ele é o Deus da vitória garantida. Ele é o Deus do milagre. Ele é o Deus do sim. Ele é o Deus do amém. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele a majestade, amado. A Ele a majestade. Fique firme. Poucos responderam, pelo amor de Deus. Fique firme. Esta é a genuína graça de Deus. Esta é a garantia de que você é salvo. Quando os seus olhos fecharem, por causa desta luz de Deus na sua vida, você estará no seio de Abraão vivendo a eternidade. Você estará diante do Cordeiro e dirá: digno é o Cordeiro de receber a honra, o louvor e a glória para todo sempre. Você é salvo pela graça, e somente pela graça você continuará o caminho da salvação. E o povo de Deus diga amém. Diga mais uma vez, terceira vez. Diga: é pela graça. Olha o irmão do lado e diga: é pela graça. Pergunta o outro irmão do lado: você duvida? Você duvida? Você duvida? Alguém aqui duvida? Glórias a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Igreja Cristo Vive, exército de... Estamos de volta para encerramento do programa e hoje, quarta-feira, o grande dia da Igreja Evangélica Cristo Vive, ministrar e liberar graça, poder de Deus, sinais, prodígios e maravilhas. A Bíblia diz que quando a palavra é pregada, sinais seguem a palavra. E você que precisa de um sinal, uma manifestação de Deus na sua saúde, receba agora o milagre. Em nome de Jesus, eu libero uma palavra de cura, eu libero uma palavra milagrosa, transformadora. Diga: eu recebo e eu tomo posse do milagre para a minha saúde. Receba um milagre para a sua família. Receba um milagre para as suas finanças. Receba um milagre para o resto da sua vida. Porque se você hoje entregar a sua vida a Jesus, o grande milagre que não terá fim, começará a se manifestar na sua vida. E eu creio e digo-lhe isto com muita convicção. O maior milagre na minha vida não foi Deus ter me tirado da gangrena, da amputação ou de 2 anos de hospital com 20 cirurgias. O grande milagre na minha vida foi a minha salvação, a minha redenção, o meu perdão de pecados, a minha justificação. Isso sim, porque todas as pessoas que foram curadas ao longo da história não estão mais. Mas todas as pessoas que ao longo da história receberam a Jesus Cristo como o Senhor, não estão em corpo, mas o seu espírito vive eternamente. Então eu quero, como embaixador de Cristo, lhe dizer: reconcilia-te com o Pai. Saia desse caminho que está lhe levando à morte para viver o caminho da vida. E aqui na Igreja Cristo Vive, hoje à noite, às 7:30 que nós teremos a grande oportunidade de ouvir e ver Deus falar e se manifestar poderosamente. Venha estar conosco, aqui na Rua Maricá, 320, no bairro de Campinas, zona oeste do Rio de Janeiro, a Catedral Cristo Vive. Hoje à noite, 7:30, um grande encontro de fé, um grande encontro transformador. Nosso telefone 3017 9090. Ligue para nós, cuidaremos da sua vida. Eu quero, ao terminar o programa, deixar um convite a você que ama a divulgação do Evangelho, estar na televisão, nas mídias, nas rádios, no satélite,
precisa de um investimento financeiro. E é através do suporte dos dízimos e ofertas do povo de Deus que nós fazemos isto ser uma realidade. Seja parte deste apostolado, coopere com amor. Você vai ver a bênção de Deus enriquece e com ela não traz desgosto. 3017 90 90. Voltamos amanhã. Em nome do Senhor Jesus, a minha gratidão pelo povo da Igreja Cristo Vive, pelo governo da igreja, nossa equipe de televisão. Meu nome, Apóstolo Michelangelo, minha amada esposa Bispo Roxana, todos os dias, e faço isto há mais de 35 anos, eu deixo bênção para você. Graça e paz, em nome de Jesus.